Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Frederico Ciongoli, Constelação Sistêmica e Astrologia. Bom pessoal, hoje eu vim dividir um insight que eu tive ontem à noite assistindo uma entrevista do presidente da Ucrânia, o Zelensky. Enquanto eu assistia aquela entrevista, alguma coisa meu coração apertava, alguma coisa, alguma farsa eu farejava, eu não sabia dizer o que, porque isso vem do coração, é um sentimento muito forte que vem. E principalmente alguma coisa não cheirava bem para mim, vamos dizer assim, nessa questão em que a mídia constrói o presidente como herói, essa questão do bandido e do mocinho, os Estados Unidos é o mocinho e a Rússia é o bandido. Tem alguma farsa nessa imagem que a mídia estava construindo. Então eu resolvi, ao invés de dormir, que eu deveria ter dormido, resolvi estudar um pouco a origem da Ucrânia, da Rússia, para entender isso que eu estava farejando, essa farsa que eu estava farejando, tá? E quando eu comecei a estudar, eu olhava algumas imagens ali do presidente, em outras entrevistas que eu fui buscar, e teve um momento interessante que eu tive uma imagem atrás do presidente da Ucrânia de um bode expiatório, né? Interessante, veio muito forte essa questão, ele é um bode expiatório. É como se eu visse ele assim, sabe, completamente à mercê de algo muito maior que ele. Bom, aprofundando minhas pesquisas, eu percebi interessante a origem da Ucrânia e da Rússia, eles têm uma origem comum. Essa origem vem do estado medieval chamado Rus, né? Então a origem deles é comum. Então é interessante, guardem isso, porque quem estuda a constelação sabe que as origens têm um peso muito importante na nossa história, né? Bom, e aí o que acontece? Aqui, antes de mais nada, gente, é um viés, o insight que eu tenho, que eu vou trazer para vocês, é um viés espiritual e sistêmico, que é a minha área. Eu não vou aqui falar sobre geoeconômica, né, política, economia, isso aí eu sou ignorante, eu não entendo, não é minha área, tá? Mas claro, a gente tem que relembrar um pouco da questão da história aí depois da Segunda Guerra Mundial, onde o Ocidente, os Estados Unidos e a OTAN sempre tentou tirar a Ucrânia da órbita da Rússia, tá? Isso é uma coisa, né, a gente precisa só ler um pouquinho que dá para saber, né? Então, sempre houve uma tentativa aí de tirar a Ucrânia da órbita da Rússia. Só que aí de novo, a gente vai lá para a essência, né? Então, a origem desses dois, a Rússia, a Ucrânia, desculpa, é comum, é uma origem comum. Então, no momento que o Ocidente começa a querer arrancar, tirar, meter seu dedo num país, a Ucrânia, onde a sua origem está muito mais ligada à Rússia do que ao Ocidente, isso sistemicamente já não cheira bem, tá? Isso só quem estuda a constelação e quem é constelador pode entender um pouco melhor. Mas eu não quero me aprofundar nisso, eu quero ir logo lá na questão do bode expiatório. Então o que acontece? Na constelação sistêmica existe um fenômeno, então, que assim é o seguinte. Então o que a gente vê? O Ocidente, os Estados Unidos e a OTAN brigando com a hegemonia pelo poder do Oriente, Rússia, China, né? Então isso é uma clara briga de hegemonia pelo poder, tá? Então, como os Estados Unidos não conseguiu, vamos dizer assim, arrastar, e a OTAN arrastar a Ucrânia para eles, então existe um conflito no ar aí pulsando, né, entre duas partes. E existe um fenômeno na constelação que a gente percebe com muita clareza. Quando duas partes, ou duas pessoas, ou duas nações não conseguem se resolver, uma terceira pessoa ou nação absorve esses conflitos. É um fenômeno que a gente percebe isso muito na constelação. Aqui não dá para explicar isso racionalmente, mas é um fenômeno que a gente observa. Então, aí é que entra a questão da Ucrânia como esse terceiro que absorve o conflito entre o Oriente e o Ocidente. Então ele carrega aí como nessa figura, vamos dizer assim, do bode expiatório, tá? Mas antes de entrar aqui na questão do bode expiatório da Ucrânia, óbvio, a gente tem que ir um pouquinho lá para as origens da figura do termo bode expiatório, que vale a pena.
tem origem bíblica, né? Tá na Torá, no Velho Testamento. Isso nasceu na época do êxodo do povo israelita saindo do Egito, indo para a Terra Prometida, onde eles construíam o tabernáculo para entrar. O tabernáculo era um lugar sagrado onde o povo de Israel conseguia entrar em contato direto com Deus e fazer a purificação do povo israelita. Então o que acontece? É muito comum, tá isso, quem quiser buscar, tá em Levítico. Os sacerdotes, eles costumavam fazer um ritual muito famoso que era de dois bodes. Um bode que era sacrificado e o outro bode emissário, que o que acontece? Um sacerdote impunha a sua mão sobre o bode emissário e confessava os pecados do povo israelita, ou seja, transferia todos os pecados do povo de Israel para aquele bode. E o que eles faziam? Eles lançavam aquele bode que absorveu todo o pecado pro deserto de Azazil. Então, é interessante aí agora voltando, transpondo isso para a história da Ucrânia. O presidente, quando via aquela imagem do bode expiatório atrás do presidente da Ucrânia, é exatamente isso. Então, é como se os Estados Unidos e o Ocidente não conseguindo resolver, porque é como o povo israelita, como eles pecavam, não conseguiam, não eram perfeitos, não conseguiam resolver, então eles transferiam isso para um bode. Então os Estados Unidos e o Ocidente não conseguem impor a sua hegemonia perante o Oriente, ou seja, esse conflito que está lá velado, não resolvido. É como se os Estados Unidos e o Ocidente impusesse a sua mão, vamos dizer assim, a sua mão espiritual sobre a Ucrânia e sobre o presidente, e dissesse o seguinte: nós não estamos conseguindo resolver as questões com a Rússia e com o Oriente, então nós transferimos para você os nossos conflitos, toda a nossa arrogância do Ocidente, todo o nosso desejo de impor nossos valores ocidentais para o Oriente, que a gente não consegue resolver, nós transferimos para você, presidente da Ucrânia, e para a alma da Ucrânia num todo. Então é como se a Ucrânia absorvesse todo esse conflito do Ocidente. E o que acontece isso na prática? Quando a Rússia olha para a Ucrânia, o que ela vê naquela nação? Ela vê os Estados Unidos, a alma dos Estados Unidos. Então, essa guerra, esse massacre que está acontecendo na Ucrânia, não é contra a Ucrânia só, é contra o Ocidente, é contra os Estados Unidos, porque a Rússia vê na alma da Ucrânia os Estados Unidos. Então, isso é uma guerra muito maior, é uma guerra de hegemonia de poder entre o Ocidente e o Oriente. E a Ucrânia, e principalmente o presidente, ficaram como bode expiatório de tudo isso. O que é o bode expiatório? Alguém que expia, repara, sofre, se sacrifica por um terceiro. Ou seja, quando a Ucrânia, todas as pessoas que estão morrendo nessa guerra na Ucrânia, eles morrem pelo Ocidente também. Eles se sacrificam pelos Estados Unidos e pelo Ocidente. Então, concluindo onde eu quero chegar, existem dois autores do crime que está acontecendo na Ucrânia. Primeiro, óbvio, é o Putin, o que ele está fazendo, sem dúvida nenhuma. Aqui eu não sou a favor da Rússia de jeito nenhum, nem da guerra. O que o Putin está fazendo é uma atrocidade. Mas existe um outro coautor oculto nessa história, que não é um mocinho como todo mundo imaginava, os Estados Unidos e toda aquela papagaiada, aquele teatro. Não, eles são exatamente o oposto, eles são um coautor do massacre que está acontecendo na Ucrânia. Ou seja, inconscientemente, o Ocidente, os Estados Unidos, usa a Ucrânia como um depositário, como o povo israelita fazia, transferia tudo para aquele bode. Então o Ocidente transfere tudo para a Ucrânia, tudo não resolvido transfere-se. Então aqui temos dois coautores do crime, o que está acontecendo na Ucrânia, e
E a resolução disso, quem sabe, ou é uma guerra, quando os Estados Unidos tirar a sua máscara, o Ocidente sua máscara de bonzinho, que isso vai gerar uma guerra ainda maior, ou não, ou a Ucrânia sai dessa posição de bode expiatório. Então era esse insight que eu queria dividir com vocês. Um abraço.